Desde a era de ouro de Hollywood, o arquétipo da femme fatale tem hipnotizado e perturbado o público, ganhando diferentes conotações com o passar das décadas. Nos primórdios cinematográficos, o arquétipo brotou com tons mágicos, com o surgimento de uma mulher chamada Ted Dabara. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. Filha do alfaiate judeu-polonês Bernard Goldman e da suíça Pauline Louise François, Theodosia Burr Goldman nasceu em 29 de julho de 1885 em Cincinnati, Ohio. Ainda na sua cidade natal, Theodosia trabalhou em produções teatrais locais, mas mostrou que tinha ambições maiores ao se mudar para Nova York em 1908. Entretanto, mesmo que Nova York tenha sido o lugar das oportunidades na virada do século, a silhueta vitoriana de Theodosia estava saindo de moda, deixando para a atriz pouquíssimas oportunidades na Broadway. Foi em 1915 que sua carreira mudou de rumo, com o convite do diretor de cinema mudo Frank Powell para estrelar A Fool There Was, uma produção da recém-fundada Fox Film. Sem grande entusiasmo com essa nova tecnologia chamada cinema, Theodosia relutantemente aceitou o papel e mentiu a idade, dizendo que tinha 25 anos, mas ela tinha 29. Curiosamente, A Fool There Was nasceu de uma sequência de diferentes obras que surgiram a partir do quadro The Vampire, pintado pelo inglês Philip Burne-Jones em 1897. A pintura, que mostra uma mulher montada em um homem consciente, inspirou a criação de um poema homônimo escrito pelo britânico Rudyard Kipling, que talvez você conheça como autor de O Livro da Selva, lançado em 1894. A partir desse poema, o autor Porter Emerson Brown escreveu a peça da Broadway A Fool There Was, em 1909, que foi base para o filme de Frank Powell. A estrela da peça era Robert C. Hillard, cujo nome até apareceu com destaque em algum dos anúncios do filme de 1915, apesar de ele não estar na produção e de não ter qualquer conexão com ela. Chamado no Brasil de O Escravo de uma Paixão, a história segue um homem de família dedicado que conhece uma mulher bela e misteriosa em uma viagem de navio para a Inglaterra. Conhecida como a Mulher Vampira, essa criatura misteriosa corrompe a alma do homem, destruindo sua família, drenando seu dinheiro e dignidade e, eventualmente, causando sua morte. Para que o público comprasse essa história, o estúdio criou uma campanha publicitária que foi um divisor de águas na publicidade cinematográfica hollywoodiana. Usando o fato de Theodosia ser uma atriz desconhecida, a conferência de imprensa do filme exibiu uma elaborada biografia ficcional e apresentou ao mundo Ted Dabara, a renascida Theodosia. No mesmo ano, a família Goldman mudou legalmente o sobrenome para Bara. Na falsa biografia, venderam a história de uma mulher misteriosa árabe nascida no Egito à beira da Esfinge. Com peles e vestidos translúcidos que destacavam suas curvas, Bara surgiu com maquiagens pesadas que realçavam seus grandes olhos e davam a ela um ar misterioso e perigoso para os padrões da época. Os figurinos usados pela atriz eram tão escandalosos que foram banidos dos filmes após o Código Reis. Até hoje, Ted Dabara é considerada um ícone feminino da subcultura gótica. Como parte do processo de criação da imagem da atriz, a equipe de relações públicas da Fox plantou notícias falsas na imprensa e inventou uma história de fundo bastante fantasiosa, sobre ela ser fruto de uma relação escandalosa de um artista francês com uma amante árabe. Essa foi uma das primeiras manobras publicitárias de Hollywood, o reino das histórias fantasiosas. A falsa biografia funcionou e Ted Dabara se tornou um imenso sucesso, sendo conhecida como The Vamp. Para manter o clima de mistério, ela era instruída a usar véus em público e dar entrevistas dramáticas à imprensa em ambientes escuros. Essa definição de vampira da Dabara e as personagens que interpretava é diferente da definição sobrenatural que conhecemos hoje. Tradicionalmente, a femme fatale é uma vampira sexual, uma mulher que usa seus encantos para sugar a viralidade e a independência dos amantes. A mulher vampira, interpretada por Bara em Escrava de uma Paixão, é a personificação perfeita da personagem que usa arquétipos apontados como femininos para seduzir e enganar os homens para conseguir algo que eles não dariam facilmente. Com a bem-sucedida campanha publicitária da Fox, as características da personagem foram associadas à atriz, especialmente os elementos mais sexualizados. Entre mensagens apaixonadas de homens a pedir em casamento, Ted Dabara também recebia cartas de donas de casa preocupadas que uma mulher como ela pudesse destruir seus casamentos. Não ajudava que a imprensa de Hollywood dava nomes bastante criativos para a atriz, como a mulher mais perversa do mundo, a rainha dos vampiros e a sacerdotisa do pecado, entre muitos outros.
Inegavelmente, Ted Bara era um imenso sucesso para a Fox, rivalizando apenas com os filmes de Charlie Chaplin. Só em 1915, Ted Bara estrelou 11 filmes e se tornou tão famosa que Nikola Tesla prometeu enviar sua imagem a Marte. O estúdio manteve a fórmula apresentada em Escravo de uma Paixão e permaneceu escalando a atriz para papéis semelhantes. Mesmo quando ela foi escalada como Julieta em Romeu e Julieta, a história foi reescrita para a personagem voltar como um fantasma depois da morte. A imagem, cuidadosamente criada para vender ingressos, se tornou uma mania tão grande que jornais e revistas publicavam matérias ensinando os homens a identificarem e evitarem essas mulheres apontadas como indecorosas. Ted Bara surgiu nos primeiros anos do movimento pelos direitos das mulheres, e em meados do século XIX existia o medo dessa nova mulher que queria estar presente em ambientes que não fossem apenas os domésticos. A busca por independência feminina gerou uma onda de fábulas sobre o mal feminino e sua perversidade. Mesmo que Ted Bara se tornasse inspiração para muitas mulheres que buscavam essa independência, cada passo dado por ela era controlado pela Fox, que era dominada por homens. Enquanto em tela ela personificava todos os mitos sobre mulheres escandalosas, fora dela, Bara soltava frases feministas entre declarações contra os homens. Era uma questão de associação simples. Entre 1915 e 1919, Ted Bara estrelou 40 filmes, interpretando papéis como Cleópatra e Salomé. Na época, a indústria cinematográfica estava centrada na costa leste, e a maioria dos primeiros filmes de Bara foram filmados em New Jersey, nos estúdios da Fox. Com a ascensão de Hollywood como centro da indústria cinematográfica norte-americana, Bara precisou mudar para Los Angeles para filmar o épico Cleópatra, que se tornou um dos seus maiores sucessos. Existem relatos diferentes sobre o fim do contrato dela com a Fox. Um relato diz que Bara estava cansada de fazer as mesmas personagens e esperou que o contrato de 5 anos com o estúdio acabasse. Mas em outro relato dizem que foi a Fox que recusou aumentar o salário de Bara e decidiu não renovar o contrato com a atriz. O fato é que a fórmula criada pelo estúdio era um sucesso e podia ser facilmente replicada em outras atrizes, como o caso de Clara Bow, uma das poucas estrelas do cinema sem som a conseguir fazer a transição para o cinema sonoro com sucesso. Em 1920, Ted Bara retornou brevemente para os palcos da Broadway com a peça The Blue Flame, um grande sucesso de público, mas um fracasso de crítica. Presa no estereótipo vamp, Bara nunca mais seria levada a sério como uma atriz de cinema. Após estrelar o curta-metragem de comédia Madame Mystery em 1926, Ted Bara se aposentou sem nunca ter aparecido em um filme sonoro. Tragicamente, as cópias originais de todos os filmes que estrelou foram perdidas em um grande incêndio no depósito da Fox em 1937. Poucos fragmentos sobraram, e Escravo de uma Paixão foi um dos pouquíssimos filmes a sobreviver. Durante anos, o cineasta e historiador de cinema Philip Dye trabalhou na reconstrução de Cleópatra. Intitulado Lost Cleopatra, o longa-metragem foi criado a partir de edições de montagens de imagens estáticas, combinadas com um clipe de alguns segundos do filme. Usando pesquisas em relatórios de censura, sinopses de revistas da época e resenhas do filme, Dye conseguiu elaborar o roteiro baseado na história original de 1917. O filme foi exibido em 8 de fevereiro de 2017, 100 anos depois da estreia de Cleópatra. Mesmo que os seus filmes tenham se perdido, Ted Bara deixou uma marca duradoura no cinema, na cultura e na moda. Por suas contribuições para a indústria cinematográfica, Bara recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 1960, 5 anos após a sua morte. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. Até a próxima!